Olá, bom dia a todos vocês, bem-vindos. Retomando aqui a nossa programação semanal da TVD, depois de 4 dias intensos aí de Security Leaders. Só tenho a agradecer aí pela participação, quase 2.000 líderes e profissionais estiveram com a gente, mais de 100 pessoas participaram da nossa agenda também, entre CISOs e líderes, e adorei os feedbacks de vocês, continuem me mandando, gostaram do nosso novo layout, do nosso novo estúdio, foi bem bacana a interação ali, e também muito legal vocês terem compartilhado e participado das nossas salas de discussão, que trouxeram temas mais aprofundados, com os curadores, os CISOs participando também. Então, gente, é isso, é essa mesma comunidade que com a gente está no Nacional. Depois a gente começa já no início de 2022 com a nossa turnê regional pelo Brasil inteiro, e depois a gente fecha o ano de novo. E foi muito legal tudo que a gente discutiu. Um dos temas que a gente falou mais durante esses 4 dias foi esse tema que nós estamos trazendo aqui nesse programa em parceria com a Appgate. Nós vamos falar das várias faces da fraude. Hoje as fraudes bancárias, realmente, as fraudes de modo geral, mas principalmente nesse setor, tem sido aí uma grande preocupação. E ela tem várias faces. E nós vamos aqui, pelo menos, tratar de algumas delas, mas principalmente ter um olhar um pouco mais avançado sobre como enfrentar esses desafios. Essa é a proposta. Então, saiba como criar uma estratégia proativa de prevenção. Vocês têm aí na nossa tela de transmissão as bios de todos os nossos convidados, todos eles são experientes líderes de segurança que vão estar aqui interagindo. Como vocês sabem, mandem perguntas e comentários aqui para mim. O Bruno Silva, nosso jornalista, está aí interagindo com vocês sobre essa questão, e também estamos com download de material que complementa toda essa discussão. Bem, pessoal, quero agradecer a participação do Anquise Moraes, do Paulo Sanches, do Ricardo Leocádio, da Paula Antunes, do Exídio Rosa e do Luiz Socupira, que são os nossos convidados. Como eu falei, as bios estão aí disponíveis para vocês. Quero agradecer também o apoio do Marcos Tabajara e da Márcia Giacomo, que tem participado sempre aqui, nos apoiado nessas iniciativas. Eu quero começar trazendo aqui um cenário para vocês bastante interessante. Nós estamos acompanhando aí toda a movimentação que a própria FEBRABAN vem fazendo em relação a esse movimento de conscientização. Então, recentemente, eles voltaram a falar sobre esses dados, 2 bilhões de reais são investidos ao ano em segurança da informação. Volpini, participei da coletiva, Adriano Volpini reforçou isso, ele é diretor da Comissão Executiva de Prevenção à Fraudes da FEBRABAN, e eu pensei aqui, ele destaca 4 principais pontos de causas de fraudes no Brasil. Primeiro, característica do brasileiro por ser um povo mais caloroso, com menos malícia para desconfiar de golpes. Segundo, escassez de cultura digital, o que exige mais campanhas de conscientização para os nossos bancarizados. Sofisticação do fraudador e impunidade. Então, tem 4 aí elementos elencados pelo Volpini. Além disso, eu acho que nós temos que pensar um pouquinho, né, nessas 4 colocações aqui, olhar um pouquinho para dentro das organizações de vocês e do trabalho que vocês desenvolvem, e pensar que, se não teríamos que pensar aí em um 5º ponto. E por que eu falo isso? Eu trago aqui uma pesquisa da Appgate, que ela fez em parceria com a Information Security Media Group, em 2021, em plena pandemia. E foram 120 instituições financeiras nos Estados Unidos e no Canadá. E olha que interessante esse resultado. 60% dos entrevistados da pesquisa se classificam como acima da média ou superiores quando se trata de identificar e mitigar fraudes. Em compensação, 55% dizem que seus clientes ou parceiros não têm conhecimento suficiente para se proteger de esquemas de fraudes de engenharia social.
Então, essa é uma provocação que eu estou trazendo para começar aqui o nosso debate, chamando a atenção da nossa plateia que esse estudo, As Faces da Fraude, está disponível para download gratuito aí na nossa tela de transmissão para vocês, é muito interessante. Tem vários índices, mas esse foi o que me chamou a atenção. Então, eu quero provocar vocês, e eu não vou começar chamando um de vocês, porque eu sempre sigo a regra da ordem alfabética. Aí o pessoal fala assim, o William, que sempre está comigo, fala, pô, eu sempre sou o último. Aí quem começa com A fala, pô, eu sempre sou o primeiro. Eu falei, não, a culpa não é minha, os pais de vocês. Mas para aliviar essa culpa, já que pais e mães têm tantas culpas, né? E a gente tem que lidar tanto com isso ao longo da vida, eu resolvi que nesse aqui eu não vou começar pelo A. Então, Anquises, você está tranquilo? E eu vou deixar pipocando aqui na área para ver quem gostaria de já começar falando um pouco sobre isso, sobre essas causas de um lado, que me parecem que estão sempre no outro, né? E o que fica para a gente aqui? O que vocês consideram que precisam abraçar nesse negócio? Eu já quero falar, já estou dando sinalzinho. Tá bom, Anquises, então combinou o A com você, que já levantou a mão, ótimo. É que eu sou tagarela, assim eu como sei, te conheço. Vários dos nossos colegas aqui no debate aqui, eu sou bem tagarela. Bem-vindo, Anquises, que bom você participar. Obrigado pelo convite e principalmente pela oportunidade de estar com essa galera aqui sensacional, aqui conversando sobre esse tema que é tão interessante. Tem tanta novidade, né? Cada dia a galera inventa um novo tipo de fraude e tal. Exato. E eu acho interessante, assim, duas coisas que eu queria comentar, né? Essa estatística do Vupini, esse posicionamento dele é bem interessante e até faz sentido porque, segundo dados da própria Febraban, né, 70% dos casos de fraude eles são derivados de engenharia social, né? Então, o usuário ele está no centro aí da fraude, então qualquer fragilidade do nosso sistema, no nosso ecossistema bancário que dependa do usuário, acaba fomentando a fraude, né? E eu queria até complementar, quando o Vupini fala que a gente tem essa questão da baixa cultura digital, eu acho que vale a pena até destacar que nós estamos vivendo aqui num período de pandemia, né? Agora, né, se tudo der certo, quase no pós-pandemia, mas é importante lembrar que aqui no Brasil em especial, a pandemia ele trouxe muita gente para o mundo online, né? A gente ainda tinha uma parcela grande da população que ainda não estava acostumada a transacionar online, tanto o e-commerce como inclusive questão de transações financeiras. E por conta da pandemia, o comércio fechado, os bancos fechados, a gente trouxe assim, uma quantidade muito grande de usuários aí para o mundo e-commerce. E que com certeza vão continuar sendo usuários, né? Porque uma vez que já começaram a usar, já se adaptaram a esse mundo e provavelmente continuarão sendo usuários do e-commerce, do mobile banking, do internet banking, por aí vai. Só que essa nova galera é uma galera que também, sim, usando as palavras do Vupini, né? Eles tinham uma baixa cultura digital, eles tinham um baixo uso da tecnologia. Então, eles não estavam acostumados com esse volume de fraude, com os tipos de golpes que a gente tem. E é interessante também pensar que, do ponto de vista do lojista também, né, nós tínhamos muito caso de restaurantes, lojas pequenas que só tinham compra presencial, né, consumo presencial no estabelecimento, e migraram para o mundo online até para conseguir sobreviver nesse período de pandemia. E eles também não estavam acostumados a ter fraude, né? Então, o cara lá vendia o seu PF lá todo dia, na hora do almoço, o cliente chegava, pagava em dinheiro, pegava o almoço dele e almoçava e tal, e aí de repente ele começou a vender online, com uma fraude online, chargeback e por aí vai. Então, tanto do ponto de vista do consumidor como do pequeno, médio negócio, eles foram inseridos no mundo por conta da pandemia, que obviamente é um caminho sem volta, que nem já comentei, mas que eles também não estavam acostumados com essa malemolência, né, com esse cenário tão intenso de fraudes que a gente tem aqui no nosso país. Então, acho interessante destacar que a gente teve o fator pandemia também. Temos várias estatísticas, inclusive da Febraban, que mostram um grande aumento aí no volume de fraudes nesse período de pandemia. E aí, sobre a sua provocação, Graça, eu quero retornar com uma provocação, e aí deixa para o resto dos nossos colegas comentarem, né? Essa estatística
das faces da fraude, para mim, ela mostra o seguinte, as pessoas achando que a fraude está no outro, entendeu? Tipo assim, não, ó, né, 60% falam, não, eu reconheço fraude, né? Isso nunca vai acontecer comigo, não é verdade? Né? E quem aqui não acha isso, né? E fala assim, e ainda fala assim, 55% ainda fala, não, a fraude é o outro que não consegue identificar a fraude, não é verdade? Exato. Então, assim, até que ponto, né, a gente pensa que isso nunca vai acontecer comigo, até um belo dia que você recebe um WhatsApp lá do seu pai ou do seu filho pedindo dinheiro emprestado e você manda, né? Aí você fala, caramba, não era ele. Boa. Verdade. Exatamente. Muito legal, muito interessante essa colocação do Anquises. Existe sim, a gente sabe o cenário que o Anquises trouxe e reforçou, né, com bastante propriedade em relação a tudo que a gente viveu nesse período de pandemia. Mas é importante, é por isso que é provocativa essa minha abertura, de pensar que está no outro. Ok, mas isso pode levar a uma zona de conforto que, com certeza, não existe na prática, né? Porque você precisa lidar com essa fragilidade do outro. A fragilidade do outro é a sua fragilidade. Então, se você não abraçá-la e não entender que ela é parte da sua, você pode cair numa armadilha. E vou parar por aqui, porque Sucupira já pediu a palavra, Paulo Sanches também, então já está correndo aqui o nosso debate. Sucupira, com você. Bom, primeiramente, agradecer o convite, viu, Graça? Como sempre, uma graça, essa graça. Excelente, né? Como sempre, a condução aí da Graça, né? Cumprimentar também todos os demais, né, palestrantes aqui, né? O Anquises aí, né? O Isídio Rosa, né? A Paula, né? Que está mais uma vez aí colada aí comigo, estava lá no prêmio, agora estamos aqui no TVD, né? Paulo Sanches, né? E o Ricardo Leocádio. O professor está quietinho, né? Por enquanto, daqui a pouco ele fala. Daqui a pouco ele desperta aí a língua e vamos embora. Exato, Sucupira. Bom, assim, eu ouvindo aí o Anquises, né? Essa questão da pandemia, de fato, ela ampliou aí as possibilidades, né? Por parte dos fraudadores. A gente sabe, inclusive, né, que o uso de aparelhos eletrônicos aí, inclusive para fazer desde uma compra online, fazer compras, transações, etc., ele passou a fazer cada vez mais parte da vida do brasileiro, né? Enfim, todo mundo, né? A gente tem um aumento aí, né, numa pesquisa também da Febraban, de mais de 160% das fraudes bancárias, né? Comparados ao primeiro semestre do ano passado, quer dizer, é um aumento substancial, mas eu vou trazer aqui uma outra pimenta, tá certo? Para a gente botar aqui nessa discussão, que é exatamente o PIX, né? Quer dizer, nós temos um aumento de 160% das fraudes bancárias, mas nós estamos com um aumento de transações de PIX aí, comparado ao semestre passado, de mais de 600%. Né? Então, o PIX ele vai ser uma modalidade que vai, sim, enterrar alguma série de produtos e serviços financeiros, como o DOC, TED, né? Hoje, cada vez mais está difícil alguém dizer, faz uma TED, né? A TED está começando a assumir, né? O cheque nem se fala, né? Cheque já era uma coisa bem antiga, né? Mas o PIX caiu, está aqui um aqui colocando, o PIX caiu no gosto do povo, né? Então, o PIX ele passa a ser um elemento importante para as instituições financeiras, para que eles passem a monitorar, né, e a coibir essas ações fraudulentas, porque quando você usa um cartão de crédito, você ainda tem a chance de gritar, eu fui fraudado, me ajude aí, cancele a compra, alguém vai te escutar, vai lá, enfim, você tem todo o procedimento de reversão daquilo ali. Mas o PIX não tem, não. O PIX sai da conta da Graça, vem para a conta do Luiz e acabou. O dinheiro está lá. Sim. Não é? Então, assim, eu tenho que fazer isso antes. Eu tenho que implementar mecanismos de proteção e prevenção antes do evento ocorrer. Né? Então, hoje há um desafio muito grande com relação a essas novas formas de transações financeiras. Né? Black Friday está aí.
para exatamente ampliar tipos de golpes relacionados com o Pix, né, e com outros serviços financeiros. A gente está vendo aí aumento violento dessa questão de fraudes com relação a Pix. E aí entra um ponto que foi comentado, da engenharia social, né? Quer dizer, o camarada se faz passar por um funcionário do banco que passa ali um lero no cliente, o cliente, né, muitas vezes, ele não tem a formação e a instrução para lidar com aquilo, né? E o camarada consegue, né, convencer a pessoa a fazer essa transação, né? Exato. E aí isso se ampara num sistema legal muito frágil, né? Que Sim. Pelo menos a gente teve agora, né, recentemente, a sanção da lei 14.155. Estou pescando aqui, viu? 14.155, que é de combate a fraudes eletrônicos, né? Para tentar... Eu vou pedir para você concluir sua linha de pensamento. Pronto, porque você levantou tantas questões que eu já estou aqui, ó, registrando todas elas aí. A sua pimenta é daquelas, né? Exatamente. Que baiana, assim, aquela quente, né? Sucupira, quente, então, a sua pimenta. A ideia é essa, assim, quer dizer, pelo menos a lei, tivemos um reforço esse ano, né? A lei de combate às fraudes eletrônicas, né? Mas ainda assim, o esforço das instituições é muito grande em tentar coibir isso antes, né? E de trabalhar os clientes para a gente evitar esse tipo de situação, né? Contra a criatividade desse pessoal aí que é grande, viu? O que me chama a atenção, e vou passar para o Paulo, mas tenho aqui que pontuar, é que o exemplo que o Sucupira trouxe do Pix, com certeza, ele é uma pimenta, sim, porque ele é um exemplo de que, na verdade, a gente, como eu falei, a armadilha, aquela questão que a gente começou, que a fragilidade do outro, ela tem que ser absorvida. Por quê? Porque o outro, frágil ou não, ele abraça. E ele abraça com velocidade, com ferocidade essas novidades. Porque elas estão numa linha muito importante hoje, que a segurança tem que estar de olho nisso, que é a user experience. Se for bom para o cliente, ele vai abraçar, né? E aí isso aumenta, no meu ponto de vista, Paulo, a responsabilidade de vocês. Aquele comprometimento de vocês, né? Porque, de um lado, você tem a fragilidade do outro, aí isso se torna a sua fragilidade, mas correndo em paralelo uma adesão absurda, né? Por conta da facilidade que tudo isso, que esse admirável mundo digital traz, Paulo. Então, o que o Sucupira trouxe como exemplo é fantástico, porque é isso, né? Se desse para parar, né, Paulo? Vamos parar, para um pouquinho, deixa eu consertar, deixa eu arrumar aqui, depois vocês voltam aí, né, com gás aí para usar tudo isso. Mas não existe essa possibilidade, né, Paulo? Vamos lá, Graça. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite. Faz tempo que eu não apareço aqui, estava devendo, né? Faz tempo, hein, Paulo? Olha. Faz tempo, mas... Aí eu falo, cadê o Paulo? Estamos convidando. Agora estamos aqui de volta. Olha só, né? A pandemia trouxe uma aceleração da transformação digital, né? E com ela, muitas empresas tiveram que se adaptar. Um fator bastante relevante é essa questão da experiência do usuário, que você muito bem pontuou, né? Então, ela é sempre colocada em pauta, e aí há um equilíbrio entre a segurança e o uso da experiência. Mas eu acho que a gente não pode deixar de considerar um outro fator, que é também o 5G, né? Nós vamos jogar mais pessoas, né, que não tiveram essa preparação, esse acesso, né, não tem essa cultura digital, e que vão cair nos golpes. Então, muito bem colocado, o que nós temos que fazer do nosso lado, né, como segurança? Né, porque o problema é do outro, mas que nos afeta, né? A fraude vai acabar trazendo um problema para a sua companhia. Então, aqui, eu consideraria a inclusão da segurança silenciosa, né? Que é aquela que você vai fazer por trás sem onerar tanto a experiência do usuário, né? Mas que você vai fazer uma questão de proteção de bots, você tem que trabalhar a questão de telemetria, né? Isso ajuda muito na identificação de uma fraude, né? Uma vez que eu sei que o usuário é frágil, que ele vai cair, mas se eu conseguir, através de um app, trazer a telemetria, né? Saber de qual device ele está acessando, fazer uma questão de biometria,
conseguir monitorar os eventos desse usuário, você consegue identificar fraudes e até ajudar no comportamento, né? Mas tudo isso sem muita fricção, porque se você jogar essa responsabilidade para o teu usuário, o teu cliente, você vai perder a competitividade, né? Porque você fala, puta, esse processo... Estudos demonstram, né, que se o usuário fica lá esperando mais de X segundos um retorno, ele desiste daquela compra e vai para outra compra, né? Ele vai para um outro site. Então, eu acho que, assim, de primeiro momento, para a gente começar a aprofundar aqui na discussão, é trazer ferramentas de telemetria, trazer birôs de relacionamento que conseguem te dar um score. Tudo isso vai fazer uma composição silenciosa e que você vai dando prosseguimento na transação. Então, esse seria meu ponto aqui para a gente começar a apimentar a discussão aí, como o Sucupira bem colocou. Não, muito bom, excelente, Paulo, porque é isso mesmo, né? O pessoal cobra, a pessoa que nos acompanha sabe disso, que a gente precisa, por isso que eu provoquei, né? Para justamente vocês fazerem ao longo desse debate esse exercício desse caminho, né? Como eu avanço levando em consideração esses aspectos todos. O próximo que eu acho que poderia também complementar essa colocação é o Isídio. O Isídio, você não levantou ainda a mão, mas eu aqui, como mediadora, de olho, porque provocações nós já temos, Isídio. Eu acho interessante os pontos colocados aqui pelo Paulo, né? Proteção de bots, telemetria, biometria, monitorar os eventos. Então, assim, como é que você vê e como é que está sendo aí para você abraçar essa causa? Olha, eu concordo com o Paulo, a gente precisa ter ferramentas, soluções, né, robustas, para que a gente possa ter essa visibilidade, essa verdadeira autenticação do cliente, para que a gente possa dizer, não, é o meu cliente que está acessando a minha operação, é ele que está executando a ação, né, e diminuir aí a superfície de ataque do fraudador, vamos chamar assim. Mas existe também a necessidade de educar, né, trazer a conscientização ao cliente, porque a gente vê engenharia social, o cara entra em contato via WhatsApp dizendo que é o pai ou obteve dados de algum vazamento, se passa por alguma empresa ou até mesmo pelo próprio banco, muitas vezes, e pedindo, olha, você precisa fazer uma transferência de retorno, o teu empréstimo foi errado, enfim, inventa uma história, convence o cliente e faz ele fazer uma transferência incorreta. E aí você tem todo um ferramental, investiu milhões nesse ferramental para poder comprovar que o celular é do cliente e quem faz a operação fraudulenta é o próprio cliente. Então, a gente não tem... Aí, como que defende isso? Beleza, tem as expectativas de telemetria, tem as expectativas de comportamento do usuário, se ele está adequado, se aquele tipo de transferência, né, as análises de contexto, se realmente ele costuma fazer transferências daquele valor ou pagar boletos de instituições daquele segmento, mas ainda assim é muito mais difícil, porque você traz para o usuário a operação, né? E fica muito complicado de você trazer a fraude, né? Identificar a fraude. É um desafio. Então, eu trago a questão da conscientização ao cliente também, trazer sempre a visibilidade. Olha, fraude não é só invasão de conta, amigo, não é só a questão de... Porque geralmente quando você fala para o cliente, fraude bancária, invadiu a conta, vazou dado do banco, né? Ele não olha para si. E, na verdade, a gente tem que levar, olha, a fraude está em você, inicia em você. E acaba que o fim é o banco, né? O banco é o que tem o envio do dinheiro, né? Mas o início da fraude, muitas vezes, é o próprio cliente. Perfeito. Professor Leocádio, vou trazê-lo aqui para esse momento importante, onde a gente começa a olhar, né? Como eu falei, né? A gente começa a encarar o problema de frente e começar... Na terapia, o pessoal costuma brincar que é abrir as gavetinhas, né? Então, a gente está começando a abrir algumas aqui. Não, vamos lá. Aqui, sessão de terapia total, e não tem como escapar, temos que abrir aqui algumas gavetas, olhar aqui, né, para alguns modelos, depois a Paula aqui já pedindo a palavra também, que bom. Na sua opinião, Leocádio, em que ponto você se coloca aí nessa discussão, onde a gente tem o cenário, a gente tem a transformação acelerada, a gente tem a fragilidade
do usuário e tem a lição de casa. Graça, bom, primeiramente, obrigado à TVD. Foi muito bom. Se esquenta, porque eu vou tentar fazer um resumo de todos, das falas de todos. É ruim que esse por hoje tem que fazer um resumão, né? Não, ainda tem a Paula ali, ó. Não, tem a Paula ainda? Tá bom. Então, Paula, vou deixar um que vai pouquinho. Você fechar vou essa tentar, rodada dos vou tentar nossos segurar convidados. aqui. Assim, Graça, primeiro, a gente tem que olhar. Eu não tem como, né? Eu sou um pouco acadêmico, eu não deixo de fazer estudos e verificar. E a primeira coisa que eu observei, né, é que todos os cybercriminosos são oportunistas e depois eles são mestres em disfarces. Então, todo cybercriminoso ele é um oportunista. Então, assim, eles estão sempre em busca de um novo alvo, de uma nova linha de crédito, de um lugar para fazer a fraude. E aí eu fico pensando, foi a pandemia que acelerou? Foi a sociedade que modificou? E aí, Graça, quando eu penso nisso, sabe, oportunistas sempre existiram. Na Bíblia tem lá, coitado de Adão, né, foi enganado pela serpente. Então, oportunidades sempre vão existir para um cometimento de um algo escuso, né? Onde, pegando o que o Volpini falou lá no seu discurso, né, que você leu para a gente aqui, essa parte do que a gente é brasileiro, a gente está mais susceptível. Eu, às vezes, me pergunto, né, será que é só brasileiro mesmo? Ou é parte da sociedade? Porque talvez o que justifica tudo que a gente está vivendo, nós estamos vivendo, seja a nossa falta de indignação com o que não é verdade, o que a gente chama de mentira, né? A mentira não é estranha no nosso modo de viver em sociedade. Mente-se com muita facilidade, com qualquer razão, e nós não ficamos indignados com isso. Então, o meu tio que recebe uma propaganda falsa e passa lá que a gente chama de fake news, fake news, ele não se preocupa em resolver a verdade. E isso acontece no cunho da sociedade. Então, o cara está clicando porque ele não quer saber se aquilo é verdade ou mentira. Ele clica para ver. Ele pode ser, né, a curiosidade mata o gato, mas ele clica para ver. Então, como o Isídio falou ali, a educação nossa de sociedade, ela não se resigna com os fatos que são cometidos a ele. Ah, meu primo foi roubado. E a gente acha isso tudo muito natural hoje. É fruto de uma aceite, sabe? Que quando era no meio físico, se meu primo foi roubado num ponto de ônibus, cadê a polícia? Chama o jornal, faz não sei o quê. Nós tínhamos todo um ato, né? Uma provocação para não deixar isso aquilo acontecer. De tudo que a gente está vendo de fraude, o nosso ponto de indignação seria o nosso primeiro levante, sabe? O nosso primeiro levante para falar assim, cara, isso tem que mudar. Mudar de ambos os lados. As empresas, eu trabalho num banco, a gente tem feito o máximo das tripas coração. Mas o Isídio falou, o cara percebeu que lá do outro lado tem uma pessoinha não preparada digitalmente. E que mas Leocádio, eu vou te provocar. Opa! Vou te interromper para te provocar. Tá, você falou uma frase muito interessante, que eu acho que é um pouco o cerne dessa discussão. Nós estamos fazendo o máximo. Será? É essa a minha provocação nesse debate. Será? Será que estamos fazendo o máximo? Vou tentar te falar, porque toda reunião que eu tenho, principalmente com os investidores do banco, com o meu diretor direto, pergunta, mas quanto que falta para gastar? Eu volto a mesma retórica com eles. Quanto que falta para você proteger a sua casa? Você já tem cerca elétrica, você já tem segurança, você tem CFTV, você tem o quê? Então, assim, aí volto de novo na minha própria fala. Existe a oportunidade. Enquanto não existe o 100% de garantia, as oportunidades vão surgir com brechas, que na tecnologia nós chamamos de vulnerabilidade. Que no meio de fraude são as competências de cometer a fraude. Como o Isídio falou, hoje as fraudes não estão sendo mais tão tecnológicas como um tempo atrás. O roubo de senhas por meio da tecnologia, né, de um malware instalado no computador, até porque as pessoas mudaram para o mobile e é uma outra filosofia. Mas eles descobriram que se ligar para minha mãe, a minha mãe cai muito mais fácil no golpe e ele obtém o mesmo vantagem financeira para ele, né? Tá, eu tô entendendo, Leocádio, a sua provocação. Eu
Eu captei. E eu acho interessante. Vocês vieram afiadíssimos para esse debate. Eu achei que eu seria a desafiadora e vocês estão me desafiando, mas não tem problema, não. Eu conto com um bando de universitário aqui para destrinchar esse negócio. Mas eu entendi, Leocádio, eu entendi. Você fez a gente viajar um pouco, filosofou, mas eu acho que é importante, sim, pensar que, na verdade, a gente tem um cenário que muita coisa escapa realmente ao controle por conta de ser da natureza humana, né? E, infelizmente, né, o desvio de conduta e uma série de questões vão para outras esferas éticas, né, comportamentais. Mas eu volto e, de novo, acho que a segurança tem que também incorporar esse olhar. Cada vez mais, o Leocádio, nas nossas discussões, tem a seção filosófica, psicológica. Por quê? Porque quando a gente está falando de comportamento humano e a segurança está cada vez mais olhando para isso, está exigindo de vocês o mesmo tipo de exercício que você está fazendo e que você leva para suas reuniões de conselho e para o seu board. Segurança está se tornando cada vez mais humana e comportamental, ok. E aí, realmente, é uma esfera e é uma área onde a gente tem que levar isso em conta, com certeza, Leocádio. Você está perfeito na sua colocação. Eu acho que realmente é um aspecto importante, que também é mais uma gavetinha, né, importantíssima, que precisa ser aberta. Muito bom. Eu vou prosseguir. Eu quero fechar essa primeira rodada com a Paula. Paula, se você trouxer mais uma provocação, não tem problema, estou preparada. Vocês não sabem como é que a plateia, a audiência está gostando disso aqui. Deve estar doida. Primeiramente, bom dia. Muito obrigada pelo convite para participar dessa discussão. Estou achando incrível. Aqui, hein? Venha sempre. Adoro com mulheres. Certeza. Isso aí, a gente tem que marcar presença. Exatamente. Eu queria começar com... Tem um ponto do Leocádio que eu acho demais, que é a questão se a gente está dando o nosso máximo. Eu tenho certeza que estamos. Assim, nunca vi um time principalmente de segurança, que não entre nesse jogo tentando fazer o seu máximo. E a gente tem que defender, sim, que o time é incrível. Eu vou falar do meu, que eu acho eles fantásticos. E que nem sempre o problema está ali, como a gente já bem disse, o Zidio disse, às vezes é o cliente legítimo fazendo a transação. A gente vê que talvez se o ataque fosse comigo, seria mais difícil, mas eu já vi a minha mãe questionando SMS de banco que ela não tem conta e desesperada, sério, preocupadíssima de este banco está me falando que eu tenho uma dívida, mas eu não tenho conta, o que eu faço agora? Olha para quem que eu pago. Eles ficam mais sensibilizados. Isso pode ser, né, fazendo mais ganchos das provocações que a gente já teve aqui, isso pode ser um problema cultural? Pode. Ela viveu a maior parte da vida sem aquele acesso. Neste momento, tende a ter mais resistência, e aí quando a gente tira para um ambiente mais digital, fazendo com que essa pessoa tenha que interagir mais com, se relacionar por meios digitais, usar o mobile banking, isso para ela é complexo. Tanto que o desafio que eu tenho visto mais, o cliente sentir falta de um contato humano quando ele está falando de dinheiro. Ele fica mais tenso, e você forçar com que ele vá para o aplicativo deixa ele ainda mais inseguro. Usando o exemplo da minha mãe, ela fica completamente desconfortável, e aí ela ainda prefere bancos tradicionais para conseguir ir até uma agência. Isso para ela transmite segurança. Talvez o grande ponto primeiro, como a gente conscientiza para que ela não caia mais nesses golpes e execute as suas transações de uma forma legítima e porque ela sabe o que ela está fazendo, mas também como a gente conforta essas pessoas para que elas, em meios digitais, elas se sintam mais protegidas, elas não se sintam tão
sujeitas a golpe. Pegando também um indicador que você trouxe no começo da nossa conversa, a gente, mais 60% do público respondeu que não cairia nesse tipo de golpe, mas e na emoção? Porque eu vou responder friamente nesse momento que estou super tranquila, não caio num golpe. No meio da correria do dia, de repente receber uma ligação com alguém falando alguma coisa muito rápido, eu estou prestando atenção em outras coisas, o que garante que eu também não vou cair? Na verdade, Paulo, até muito interessante você voltar nesse ponto, até para a gente esclarecer bem esse percentual, né? Esses entrevistados, eles são líderes de segurança. Então, eles se classificam acima da média na prevenção, no trabalho que eles precisam desenvolver. Então, assim, tipo, chegar para um líder e falar como é que você hoje se sente em relação ao seu modelo de prevenção. Então, 65% diz que está numa zona considerada de sucesso, entendeu? Que está bem protegido, então, que é um índice alto, que também tem a ver com o que você está colocando, né? Com certeza. E 55% acha que o problema vem da fragilidade maior está do outro lado, né? Então, o que você está colocando realmente faz sentido, porque também se perguntassem para eles o quanto eles estão preparados, eles diriam também 65%, né, Paulo? Eles não diriam nada, 65% deles diriam a mesma coisa. Então, exato. Mas é um bom ponto. A gente vê... eu tenho para mim que, independente da quantidade de tecnologia que a gente coloque, se eu te convencer a ir lá e fazer uma transação, acabou. A fragilidade está nas pessoas. Perfeito. A fragilidade está nas pessoas. Isídio, você pediu a palavra e depois eu quero trazer o Tabajara para uma provocação geral. Eu gostei da fala da Paula, porque ela trouxe uma situação nova, né? Sob pressão, na emoção, como que a pessoa responde. Geralmente, em segurança, a gente fala em apresentações, em aulas, né, em várias oportunidades, que a nossa segurança é tão forte quanto o nosso elo mais fraco. Então, quando nós trazemos a pessoa para o contexto, né, a cultura da pessoa, a situação que ela vive, a nossa segurança ela acaba sendo rebaixada a aquela consciência, aquelas atitudes daquela pessoa. Então, ela fica fraca, né, porque eu estou com um elo fraco. E só para complementar em questões de situações, né? Então, nós temos a pessoa estressada, nós temos a pessoa que está sob pressão ou num viés, e temos uma situação que a Paula comentou, no agito do dia a dia, e nós temos uma cultura recente, né, de exposição e confiança também na rede social, que os meus dados, o que eu coloco na internet, não tem problema. Então, da mesma forma que nós, quando falamos de dinheiro, temos pessoas mais antigas ou algumas pessoas que não ficam totalmente confortáveis com bancos totalmente digitais, nós temos uma geração mais recente que já nasceu com o tablet na mão, né, vamos dizer assim, e ela confia na rede social que tudo que está lá é verdade, e ela não se preocupa, como falou o Leocádio, em validar se é verdade ou não o que está vendo, e ela expõe a sua vida de maneira talvez inapropriada, né? Sem medir as consequências e riscos. E isso, ao meu ver, aí é uma interpretação minha, muito própria, né? Eu acredito que ela também reflita nas suas ações diante do banco. Porque se alguém chega para ela e entra em contato via um WhatsApp, via um contato com o logo de uma empresa, ela não vai validar se aquele contato é o canal oficial da empresa. Ela simplesmente, às vezes, confia. Ah, não, poxa, entrou, é que tem o meu contato, me chamou pelo nome, é a minha empresa, é o banco que está falando comigo, ou é a empresa de varejo que está falando comigo, então eu vou responder, me confirme teus dados, ela vai lá e confirma o CPF, às vezes eu posso ter sofrido uma engenharia social prévia, olha, sou uma empresa de cobrança, me confirme teus dados, e ela vai dar todo o CPF ali, vai dar endereço, que pode viabilizar uma segunda engenharia social de uma outra pessoa entrando em contato com o WhatsApp, olha, tenho aqui teus dados, senhor fulano de tal, enfim, né, criando um cenário
aonde dê confiança, a própria pessoa que não se preocupou em resguardar a sua vida, resguardar os seus dados, expôs e depois sofreu um ataque com uma certa credibilidade, essa credibilidade entre aspas, né? Para a gente conseguir, para viabilizar o golpe. Eu acho que existe aí também um outro contexto geracional, né? Sim. Perfeito. Antes de passar para o Sucupira, já vou passar a Sucupira, eu quero provocar... Pessoal, desculpe, né? Foram 4 dias de Secret Lead, minha voz realmente está um pouquinho comprometida aqui, a fragilidade aqui. Mas, Tabajara, eu queria trazer você nesse momento, até por conta dessa colocação da Paula, e reforçada pelo Isídio, que é a seguinte: a boa ou má notícia é que isso não vai mudar, né? Não vai mudar no sentido de forma imediata, né? É óbvio que o processo educacional, o processo de conscientização, ele é um processo contínuo, recorrente, geracional, tudo que a gente falou, ele se retroalimenta. Eu não sou descrente de que a sociedade, de que as pessoas, de um modo geral, vão lidar melhor com os recursos e tudo, mas correndo por fora tem o que o Leocádio falou, a natureza humana, que sempre há alguma forma de driblar. Então, assim, nossa, estamos falando aí de um processo complexo. O que eu vejo do lado, né, das tecnologias? Um desafio absurdo de mudar a forma como você tecnologicamente também lida com isso. Porque, assim, exige uma mudança de mindset das lideranças, de olhar questões comportamentais, humanas e tal, e a segurança vem vivendo isso, mas também por conta daquilo que a gente utiliza como controles, e aí eu não estou falando de investir mais ou menos, não estou falando de ter mais budget ou menos budget, mas eu estou dizendo do ponto de vista daquilo que funcionou até agora, será que vai continuar funcionando? Porque a transformação acelerada, essas questões todas de comportamento, trazem também para vocês uma aceleração no processo de lidar com isso no dia a dia, entendeu, Tabajara? Então, assim, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, depois o Sucupira pediu a palavra, o Paulo também. É com certeza aí o meu ponto de inflexão, forçando um pouquinho vocês a pensarem que essa complexidade toda colocada por vocês, de novo, é uma armadilha no sentido de que, na hora que você traz isso para dentro, você precisa rever tudo, processos e tecnologias também, né? O que você acha, Tabajara? Vamos lá. Primeiramente, Graça, muito obrigado aí pelo convite. Agradecer também os painelistas, aí, os colegas de painel e a audiência. Muito obrigado. Então, vamos lá. O primeiro ponto comum é a questão do comportamento humano, que isso é muito difícil. E, pessoal, é difícil para a gente, que estamos no mercado de segurança, na indústria de segurança da informação, não sei, eu devo ser um dos mais velhos, há 20 ou 21 anos. Né? Então, para a gente já é um pouco difícil. Mas, por exemplo, eu tive uma security officer que eu adoro, que naquela época era mais do terrorismo. Então, se você abrir minha carteira, não tem foto da minha família. Se você pegar o meu celular, você não consegue identificar o telefone da minha esposa, do meu pai, das minhas... Você não consegue. Mas eu vim do mercado de segurança. O resto do mundo, não. Então, mas o Isídio, a Paulo e o Isídio deram já um caminho. Não existe diferença entre mundo digital e mundo pessoal. Não existe. Porque é isso mesmo, está protegendo, está sendo protegido no internet banking, mas está pondo um monte de informação na rede social. Quer dizer, então, esse é o comportamento que tem que mudar e isso vai demorar. Só que enquanto isso não acontece, o que nós estamos assistindo, pessoal? A elevação de ataques por 2 fatores. Sofisticação dos atacantes, dos fraudadores, na camada de cima, na camada de baixo, automação de ataque. Você consegue comprar ou pagar serviços de ataque como as a service. E é muito simples fazer isso hoje em dia. Não é? E você não precisa ter um nível técnico para cometer um ataque, você está comprando uma ferramenta pronta. Então, vou dar alguns números. Primeiro, para a gente se preocupar. Em 2020, o e-commerce no Brasil cresceu 57%. De 2020 para 2021, finalizando agora, a previsão é fechar com aumento de 26%. O e-commerce do Brasil vai fechar perto de 110 bilhões de reais. Há 4 anos atrás era menos de 30. Então, e-commerce,
Plataforma digital é o que todo mundo está indo, e a pandemia, logicamente, acelerou. Outro dado importante, de uma outra empresa que faz pesquisa. O ano passado, em Deep e Dark Web, tinha um pouco mais de 15 bilhões, 15 bi, não são milhões, são 15 bilhões de credenciais expostas. E que você pode ir na Deep ou Dark Web, comprar um cartão roubado, um cartão de crédito roubado, vai lá que na Black Friday deve estar abaixo de $15 um número de cartão roubado, e compra credencial roubado. Então, qual que é o tema, pessoal? Eu acredito que quanto mais esforço se fizer em em prevenção, proteção, menos vai doer na mitigação. Eu acho que é isso. O processo de conscientização tem que mudar, mas tecnologia, serviços, olhando prevenção e proteção, eu acho que é o grande segredo. Eu estou falando de esforço, pessoal, é recurso, é conscientização, tecnologia, esbarra por dinheiro, mas também por esforço. Eu acho que esse é o tema, na minha opinião, Graça. Boa, Tabajara, excelente essa rodada. Agora, pessoal, a gente entra no segundo tempo do nosso debate, onde eu vou pedir, são muitos pedindo a palavra, o Sucupira, Paulo Sanches, Anquise estão aqui na fila, e toda a audiência está na fila, tá? Só para vocês saberem. Pessoal da Vitara aqui mandando, pessoal da área de segurança deles, pessoal de Ribeirão Pires mandando. Então, assim, agora começa aqui o meu desafio. Então, o que eu vou pedir? Combinar com vocês mais sucintos nas colocações, para que todos possam falar mais vezes, e aí o nosso debate vai ficar absolutamente sensacional. Então, olhem só o comentário interessante do Marco Antônio Ferraz, da Vitara. Pessoal, só pensem numa coisa, vocês de segurança, eu também sou. Excesso de confiança pode acabar gerando brechas de segurança. Essa é a minha frase, é a minha pimenta, só para vocês pensarem aí nesse máximo mínimo, estou fazendo a lição de casa, não estou, o que posso fazer, o que não consigo fazer. Fica aí a dica do Marco Antônio Ferraz. Obrigada, Marco, você está aí com a gente, qualquer dia desse você vem para cá, para o outro lado, participar comigo. Sucupira, você. Eu me lembro quando eu dava aula, né, nas minhas épocas aí de professor, uma das coisas que me chamava muita atenção, e um dos primeiros livros que a gente lê, garanto que os nossos colegas todos já leram aí, né, é o Velho Arte de Enganar, do Kevin Mitnick, né? É um livro básico, né? Basicamente todo mundo leu esse livro por curiosidade, por conhecer. Vocês, né? Hoje estão terríveis comigo, hein? Vocês estão me desafiando demais aqui para conseguir criar uma linha de raciocínio e juntar todos esses pontos. Mas vamos lá, não tem problema não. Mas eu vou juntar, viu? Não, Graça, não tem problema. Eu não estou aqui para... Eu estou para confundir também, então estou numa zona de conforto. Tá ótimo. Então, assim, o Anquise e a Paula, eles comentaram muito dessa relação das instituições com os seus clientes, né, e da fragilidade dos clientes. A gente também bota nesse bolo aí os funcionários, porque a gente está vendo aí todas essas questões dos ataques de ransomware, que usa phishing, que usa explorar vulnerabilidade, enfim. E aí nós estamos falando do velho elo mais fraco, que também foi citado aí, né? Então o Kevin Mitnick dizia, eu me lembro que uma das frases que ele citava lá é que muita gente usava aquela teoria do computador desligado, né? Quer dizer, você pode desligar o computador que ele está seguro. E ele sempre colocava a grande questão de que basta você ter persistência, né? Basta você ter personalidade, basta você ter a capacidade de chegar para alguém, né, dentro daquela empresa ou dentro da casa dela e dizer e convencer ela a ligar o computador. Tá. Entendi. Então, assim, nós temos uma sofisticação também por parte do atacante, e isso não é um fato novo, né? O grande fato novo é que hoje nós temos possibilidades amplas, né, tecnológicas, para poder chegar nesse usuário mais rápido, mais fácil e com mais informação. Perfeito. Né? Então, esse é o cenário que a gente está tratando hoje com muita delicadeza, digamos assim, porque, ao mesmo tempo, estamos sendo desafiados por outro lado, e agora outra pimenta, que aí nós falamos aí em bases de dados de usuários que estão por aí pelo meio do mundo, e nós vamos começar a falar de privacidade também. Porque se você não cuida dessa parte, você tem dado pessoal espalhado de todo mundo e coletando um monte de coisa que você não vai precisar, e isso compõe uma base que logo depois poderá e será usada contra o seu cliente.
né? Se você não descartar, não tiver um tratamento ideal para essa informação. Então, dentro desse cenário complexo é que a gente está vivendo hoje esse conjunto de fraudes e tentativas de fraude que são reformulações, né? É o tal do cangaço digital, é a reformulação e a sofisticação desses ataques, né? Então, você trouxe o velho ego aqui para a gente aprofundar mais ainda essa linha de pensamento. Ok, vou ficar aí, vou parar aí, vou passar para o Paulo. Vamos lá, Graça. Me deem um tempo, tá, gente, para costurar essa segunda rodada. Me deem um tempo. Prometo lá, ser Paulo. objetivo aqui para te ajudar, tá? Não, pode ficar tranquilo. Tá bom. Eu acho que assim, ó, o nosso objetivo aqui é falar de mercado, tá? Então, o que eu vou citar aqui não é uma visão da minha empresa, nem é da visão dos colegas. Mas eu discordo do colega que falou que a gente está fazendo de tudo. Eu acho que não. Acho que a gente não está preparado para as fraudes da maneira com que elas acontecem. Eu acho que o mercado sequer sabe o que é segurança, muito menos o que é fraude. E isso tem acelerado por conta disso, tá? Então, essa questão da transformação digital, olha só, o mercado se prepara nos e-commerces para fazer toda a monitoria do que você acessa, onde você acessa e te ofertar produtos. A gente não aproveita esses motores de nenhuma maneira de comportamento para usar no antifraude. Aqui tem uma série de requisitos que poderiam ser combatidos, né? Até porque assim, a gente não sabe se o fraudador é interno ou externo, se é o próprio cliente. Mas você tem identificação de comportamento, de padrão, a real intenção desse usuário. Você consegue fazer aqui, através de inteligência artificial, machine learning, analytics. Eu acho que assim, a provocação nossa o mercado precisa se preparar, né, os dirigentes de segurança, convencendo os seus, né, executivos a investir em todo esse mecanismo, porque nós não vamos conseguir combater essa questão do elo mais fraco. Esse elo mais fraco sempre foi e ainda será por muito tempo. Como eu citei, né, quando você jogar o 5G e levar a questão que é uma obrigatoriedade das operadoras levar para a população mais carente, você vai continuar tendo fraudes. Então, assim, do nosso lado, como responsável de segurança, se você não se armar de uma série de tecnologias e pegar carona em todo esse viés de o que o cara consome, como consome, onde consome, você não vai conseguir combater as fraudes. E galera, assim, não me levem a mal, não estou falando da empresa de vocês nem da minha, estou falando uma visão de mercado, né? De que a gente está longe de saber, de fazer, de ter ideia de que a fraude está acontecendo. Tá. Esse é o meu ponto. Boa. Anquises. Chegou na hora certa, Anquises. Putz, não, pior que eu já tinha notado um monte de coisa para falar, aí vem o Paulo e dá essa cortada, eu falo, não, eu preciso responder pro Paulo. Caraca. Né? Sacanagem isso que fizeram comigo. É o seguinte, assim, eu acho que o Paulo... Mas, o Tabajara vai te ajudar lá, ele já levantou, então ele também vai responder. Olha, eu conheço o Tabajara assim, da época das pirâmides, entendeu? Então, né? Tabajara, me ajuda aí. Tá? Mas é o seguinte, eu acho que eu vou fazer assim, tentar fazer um contraponto entre todo mundo, né? O Paulo tem razão, sabe? Tipo, a gente não está fazendo o suficiente. Só que, ao mesmo tempo, a gente está fazendo muita coisa assim, né? E, de novo, assim, não dá para negar que o usuário final, né, ele acaba sendo uma variável muito grande, né? Que nem eu comentei, 70% das fraudes, segundo a Febraban, acontece por engenharia social, ou seja, por enganar o usuário, ou seja, não é um malware construído para invadir a NASA, né? Foi simplesmente alguém que ligou e falou, olha, me manda dinheiro aí, e o usuário mandou da conta dele. Então, tem esses dois lados, né? Assim, o fraudador é extremamente criativo, ele sabe manipular as pessoas, né? As pessoas muitas vezes estão fragilizadas em algum momento, pode ser dos mais diversos motivos, né? E por outro lado, os bancos estão correndo atrás, não lembra? O Vopini falou que os bancos investem um valor absurdo, 2 bilhões, assim. E se a gente parar para pensar, nunca antes a gente tinha visto tanta campanha de conscientização direcionada ao usuário final como o que os bancos têm feito recentemente. Inclusive, a própria Febraban entrou nessa. A Febraban acabou de fazer uma campanha gigante, massiva, em redes sociais, TV aberta, para ajudar a conscientizar. Hoje eu abro meu aplicativo do iFood, já tem banner do iFood dando dicas de segurança. Eu abro meu aplicativo de qualquer outra coisa, já tem dicas de segurança. Então, eu vejo assim, um esforço muito grande, como a gente nunca tinha visto antes, né, dos bancos, das empresas, das entidades,
tentando conscientizar, né? Só que aquela coisa, por mais que você passe aquela mensagem, né, o usuário está fragilizado naquela hora H, né, o fraudador sabe manipular a pessoa e vai convencer ela a pegar o seu cartão de crédito, vai dizer que teve uma fraude, vai dizer que vai mandar um funcionário do banco na casa da pessoa e a pessoa vai entregar o cartão para o fraudador achando que está entregando para o banco, né? Então, assim, tem vários golpes aí. Então, eu quero destacar isso, né? Assim, os bancos estão de fato tentando campanhas, a gente investe muito em tecnologia. Hoje um dos grandes desafios, uma das grandes linhas de investimento dos bancos é em melhorar a questão da identidade, né, da identificação do cliente, tecnologias de biometria, até por conta dos vazamentos de dados, né? A Tabajara lembrou muito bem que tem um dado aí de mercado que 15 bilhões de credenciais já vazaram, estão disponíveis. 15 bilhões por si só é mais do que 2 vezes a população da Terra. Eu mesmo fazendo o merchan aqui, eu participei de um estudo junto com o pessoal do MIT, onde nós identificamos em 2019, né, ou seja, 2 anos atrás, 21 bilhões de credenciais vazadas, 3 vezes a população da Terra só de credencial vazado. Então, os criminosos têm os dados, né, e conseguem escolher diretamente a vítima. Então, isso torna mais difícil aí o desafio, né? E só para exemplificar, para fechar aqui, né, a criatividade, hoje, né, nós temos qual que é a cyberpandemia das fraudes aqui no Brasil, né? Bom e velho golpe do WhatsApp, né? Todo mundo fala, tenta educar sobre o golpe do WhatsApp, até hoje a galera cai no golpe do WhatsApp. E uma coisa muito interessante que eu estou vendo, por conta da retomada econômica nesse momento de fim de pandemia, né, as pessoas estão retomando seus empregos, estão buscando crédito para pagar as dívidas que fizeram nesse período. E hoje tem muito golpe direcionado a esse público, né? É o fraudador que descobre que uma pessoa, né, cruzando dados vazados, descobre que uma pessoa tem uma dívida num banco, entra em contato com essa pessoa, oferecendo uma renegociação. Então, por exemplo, te ofereço, aqui é do banco tal que você tem uma dívida aí no cartão, você me dá, a gente tá renegociando, você paga 50% para a gente, né? Já manda a chave do Pix para o cliente pagar, né? E o cliente paga pensando que está quitando a dívida e, na verdade, ele continua endividado e agora o pouco dinheiro que ele tinha, ele perdeu de novo, né? Esse é um golpe que está acontecendo, assim, de novo, aproveitando a fragilidade das pessoas num momento específico. Deixa eu parar de falar, porque senão... Não, mas perfeito, Anquises, o que você respondeu sim, a provocação do Paulo, que é o segundo tom, o segundo, digamos, tópico desse nosso debate. A gente começou, obviamente, avaliando o cenário, a complexidade dele, as várias vertentes do cenário. Agora a gente dá um passo adiante, fazendo um pouco essa, entre aspas, meia-culpa de estamos fazendo, não estamos fazendo, quem está fazendo, como fazer, para que a gente não fique só em cima do desafio. Então, excelente a provocação, e o Paulo começou bem essa segunda rodada, e eu acho que você fez um contraponto interessante, né? Quer dizer, ok, sim, temos que fazer ainda, mas estamos fazendo bastante também. Ótimo. Marcos Tabajara, você aguardou pacientemente, né? Mas assim que o Paulo fez a provocação, eu percebi que você logo levantou aí a mão. Então, com você. Bem, eu vou usar o posicionamento do Paulo aí como uma plataforma de lançamento. Totalmente de acordo. Está todo mundo do lado de vocês fazendo o máximo. Mas os números estão mostrando que o máximo, nesse momento, não é o suficiente. E aí, o ponto... E assim, não dá, porque a quantidade de ataques, de automação de ataques, está levando para a estratosfera, né? Na época que eu conheci o Anquises, a gente falava de grupos hackers. Tinha uma empresa que fazia um ranking de grupos hackers no mundo, era o top 10. Os 3 primeiros tinham brasileiros. Mas isso mudou, não existe mais grupo hacker. Hoje é organização de hackers. Eles estão mais organizados, né? Então, eles têm ferramental para isso. Eles usam inteligência artificial, pessoal. Eles usam. Nós também, mas eles usam. Então, essa questão de dar um outro passo, na minha visão é o seguinte, sozinho ou num grupo pequeno, nada que não seja global, vai tornar mais difícil trabalhar com isso. Então, pegando o Paulo aí, segurança silenciosa. Se você não tem aí um múltiplo fator de autenticação que usa contexto, se é banco, tem que estar ligado na plataforma do banco, é comportamento. O cara nunca fez esse tipo de TED ou de Pix nesse horário do dia, à noite, tem que pedir um reconhecimento facial para o cara, tem que usar a geolocalização.
tem que diminuir a fricção, mas não pode abrir mão de pedir segurança ou de elevar a estatura de segurança. Até porque eu acredito que, em breve, em um momento, nós, usuários de banco, nós vamos definir o banco que a gente vai ter conta por banco que tem menos problema de fraude e de vazamento de dados. Tá? Só para fechar, antes da pandemia, 2 clientes financeiros da gente tinham uma média de 100 takedowns por mês. 100. Takedowns encontra um site clonado, parecido, para campanha de phishing, a gente vai e desativa. Depois da pandemia, não menos que 300 por mês. Triplicou. Para mostrar aí o ganho de escala que está acontecendo com fraude. Então, basicamente sozinho, sem alguém para ajudar em monitorar domínio, marca, na Surface Deep, Dark Web, até as credenciais de usuários, de funcionários e de clientes nesse mundo, fica mais difícil. Sozinho fica mais difícil. Márcia, eu vou abrir, temos aí... Gente, olha como passa rápido, né? Já estamos indo para o bloco final e que eu procuro trazer mais comentários e participações da plateia. Como o Marco Antônio Ferraz já mandou, Marco, você está animadíssimo, você vai ter que vir para cá comigo, você já mandou mais 5 perguntas aqui. Então, eu vou selecionar, além do comentário que ele fez no início, uma pergunta que tem um pouco a ver com o que o Marcos colocou e está dentro desse contexto que a gente está falando do como, né? Como cada um está lidando, como pode avançar. Então, ele diz o seguinte: quais seriam os caminhos para aplicar mais segurança, então, e tranquilidade para o usuário, já que temos que olhar para ele, o problema está lá. Não adianta a gente olhar para a nossa estrutura tecnológica, a gente tem que olhar o que a gente tem que levar para esse usuário. Seria apenas educação? Ou nós temos que realmente pensar se não temos que aprimorar alguns modelos e alguns mecanismos utilizados hoje? Por que eu digo isso? Porque é exatamente isso que os fraudadores fazem. Eles estão sabendo usar, talvez, tecnologias avançadas de uma forma melhor do que nós. O que você acha desse comentário? Eu acho que não é só a educação, esse é um único ponto da cadeia que a gente tem que se preocupar e continuar se preocupando eternamente, mas eu concordo muito com o Anquises que a gente está fazendo muita coisa, temos soluções boas de reconhecimento, de análise de comportamento, temos tudo, só que é um processo. De repente, o banco não está naquele momento ainda. De repente, ele precisa. E outra coisa, muitos clientes reclamam, ai, que saco, eu tenho que ficar aqui colocando a minha face, fazendo... Mas isso, a gente tem que tomar cuidado para fazer só em algumas transações, aonde a gente chegou, que aquele comportamento não é o melhor, não é o usual. Então, eu concordo plenamente que a inteligência artificial está dos dois lados, eu já vi dos dois lados, do fraudador e nosso, mas é o momento de implementar. Cada empresa tem o seu momento, às vezes você tem que fazer coisas primeiro para poder chegar nesse ponto, e outras já têm isso já muito encaminhado. A tecnologia existe, agora a gente precisa aprender a prever a cabeça do hacker, do fraudador. Temos aqui o Gabriel de Almeida, do Eubank, colega da Paula. Ele traz aqui, ele reforça a colocação da turma da Vitara, um certo comodismo e autoconfiança pode nos colocar em uma área de conforto perigosa, sim. Eu acho legal frisar este ponto. Então, novamente, a gente volta um pouco para olhar aonde a gente pode, e eu queria fazer esse exercício agora no final com vocês, de onde cada um acha que pode avançar um pouco mais. Mas levando a conscientização junto, gente. Eu não acho que essas coisas são dicotômicas, não. Eu acho que, ao contrário, eu acho que a tecnologia tem que ser mais humana, os processos têm que ser mais... Tudo tem que levar em conta esse modelo. A questão é trazer isso para as ações, nas 3 esferas, né? Tanto tecnológica, quanto de processos e quanto de pessoas. Sucupira. Eu vou aproveitar, inclusive, as falas anteriores aí, porque
essa questão, você sai da zona de conforto no momento que você começa a trazer essas questões aí, né, à tona, e 2 pontos que eu entendo que a gente tem que fazer muito forte é colaboração entre instituições, né? O pessoal da FEBRABAN faz isso muito bem, né? E fazer parte de outras plataformas de colaboração, as instituições trocarem informações entre elas, não é? Quer dizer, eu não posso ficar aqui no meu mundinho e me protegendo e achando que eu sou bam disso, e na verdade, né, esse ego, esse convencimento não vai levar a canto nenhum, né? Porque você vai acabar sendo vítima de algum golpe grande aí, vai acabar nas páginas de algum jornal, alguma mídia dessas aí. Então, compartilhar informações, saber compartilhar isso, trocar informações, isso é muito importante, né? Não só entre os bancos ali, como outras instituições, né? E essa parte do compartilhamento é forte, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, viu, Graça? Assim, essa é um ponto que mexe com as instituições na hora que você começa a trabalhar essas questões de colaboração, tá? É um dos pontos que... E a outra é a colaboração com as autoridades policiais, tá? Não adianta você fazer todo um trabalho de automação, de monitoramento, composição de equipe, se você não apoia a autoridade policial para chegar no criminoso, né? Então, nós tivemos o caso recente do Banese, aí, de golpes da ordem de 12 milhões. Aqui no banco, a gente já ajudou a prender grupos de fraudadores. Então, você tem que estar próximo das autoridades policiais, colaborar com essas investigações, fornecer informações para que o órgão policial possa agir, porque o banco não pode prender o cara, né? O banco vai trabalhar com o usuário, mas o banco pode ajudar a autoridade policial e facilitar esse trabalho para chegar no criminoso e tirar ele de circulação, né? Pelo menos, imagina-se por um bom tempo, né? Então, assim, esses 2 pontos ajudam bastante a gente a mexer um pouco nisso, né? Soma-se as ferramentas de automação, soma-se mas esses pontos a gente tem que amadurecer bastante, eu imagino isso, tá? Muito bom. Quem mais pode contribuir com esses pontos? Eu vou trazer aqui um comentário, e eu acho que o Paulo pode reforçar. O pessoal da USP que está acompanhando a gente, o César Augusto, a ICUT, está mandando um abraço aqui para todos, elogiando realmente essa discussão de alto nível, mas ele queria que você falasse um pouco mais sobre a questão de ferramentas inteligentes, do quanto threat intelligence, do quanto levar mais inteligência para esse modelo de prevenção à fraude, e também na questão da autenticação, Paulo, como é que você acha que dá para avançar mais, aprimorar, eu diria, o que já está sendo feito? Tá bom, vamos lá. Boa pergunta, hein? Gostei. Boa, né? Eu vejo da seguinte maneira, tá? E lembrando, né? Não falo pela companhia, falo pelo mercado e vou citar ferramentas aqui. Eu acho que tudo começa num processo de onboarding bem feito, né? Onde você vai fazer aquela primeira entrada, seja no e-commerce, num banco, e isso já elimina algumas coisas, né, de perfis falsos, de fraudes. E como é que isso funciona? Você tem ferramental por trás que você consegue identificar e saber se aquele e-mail que você está usando para cadastro é o e-mail que você mais utiliza, é o e-mail que foi criado recentemente, é um e-mail com características de fraude, partiu de um IP suspeito, partiu de um mobile com características de alteração de sistema operacional. Então, você tem uma série de sensores da telemetria que nesse processo de onboarding você já consegue fazer uma eliminação de uma pancada de coisas, né? Por exemplo, você tem mecanismos de utilizar, se aquele número de celular que você está utilizando para fazer o seu onboard, ele é o mesmo que você utiliza nos e-commerces, é o mesmo que você utiliza em bancos. Então, você consegue consumir de forma anonimizada, respeitando o LGPD, birôs de mercados que vão te dar todos esses insumos de telemetria e vai te resultar um score. E com base nesse score, você decide, olha, quero ter esse cliente ou suposto cliente avançar ou não. Isso serve para vários processos, né? Você pode ter isso no reset de senha, na troca de uma alteração cadastral, enfim. Lembrando que eu concordo com os colegas aqui, né? É fundamental, a gente vai fazer cultura para o resto da vida, cultura essencial, né? E cada vez mais os usuários estão mais espertos, mas ainda tem uma série de jornadas para serem desenvolvidas.
Mas, por outro lado, a tecnologia, ela tem muita inteligência que pode nos ajudar. Então, eu dei um exemplo aqui, né, a pedido do colega aí, de ferramental, de como se fazer um processo. Tem N formas, tá? Eu citei um, até para não tomar tempo e permitir aqui que os colegas complementem, mas dá para fazer, sim, algo para ajudar e evitar as fraudes, né? Lembrando, né, sempre vai ser o desafio, o fraudador sempre vai ter também uma inteligência e vai estar sempre nos desafiando. E a fraude acontece por uma falha de processo, né, pessoal? Se a gente voltar lá, muito antes da tecnologia, a fraude era no papel, por uma fragilidade. Então, a tecnologia, ela automatizou, digitalizou, e você precisa ter ferramental para identificar isso, né, para combater. É isso, Graça. Acho que respondi a pergunta. Tá ótimo. Eu vou trazer, olhando aqui, presa também aqui no tempo, para a gente não ultrapassar, nesse último bloco aqui que a gente está tratando do como, o Maurício Matias Cereto, Márcia, questiona um pouquinho aqui se, na sua opinião, né, essa questão da inteligência, se ela não precisa avançar um pouco mais também nos mecanismos de autenticação, porque muitas vezes eles não levam em conta a experiência do usuário, e por isso que às vezes é difícil de avançar nesses mecanismos, né? Em que a segurança está olhando o controle, mas já tem 2 ou 3 aqui questionando um pouco isso, Márcia. Então, o que você pode falar sobre como avançar nesse modelo de autenticação sem levar a essa fricção que é tão complicada, né, do ponto de vista da user experience? Com todas as ferramentas, agora eu vou falar mais da parte técnica. Continuo pensando que a educação tem que haver sempre. Mas, assim, já existem ferramentas em que você pode analisar o comportamento daquele seu cliente, verificar se o dispositivo dele está comprometido ou não, os hábitos dele, o modo como ele está digitando as informações. Então, com todas essas, a gente tem que juntar todas essas informações que a gente já tem hoje para poder pedir um outro fator de autenticação ou não. Às vezes não adianta, às vezes você já percebeu que está tudo errado, então vamos cancelar a transação e até entrar no modo telefone para o cliente, a mesa de fraude telefona para o cliente. Entrando naquela, não sei quem falou, acho que foi a Paula, que precisa ter mais humanidade. Sim, também precisamos ter humanidade e temos recursos para dar para essas pessoas que telefonam para as pessoas, falar por que está acontecendo isso. Então, se torna mais humanos e menos fricção para o usuário final. Então, todas essas ferramentas e todos esses avanços tecnológicos que já temos hoje ajudam a autenticação e não deixam ela tão vulnerável e com cara de estar atrapalhando o seu cliente. Perfeito. Tem uma colocação aqui para o professor Leocádio, do Jussiele Magalhães. Ele diz o seguinte: a fraude, Leocádio, sempre será uma briga de gato e rato, para ser simplista na colocação. E a sensação é que o fraudador está sempre à frente. Caberia às instituições financeiras gerir a fraude de uma melhor maneira para evitar perdas, mas sem gerar atrito com os clientes? Você não acha que esse é o ponto hoje mais difícil de ser implementado? E, de certa forma, tem um pouco a ver com a colocação que foi feita para a Márcia também, né? Bom, a gente pode falar que, com relação à detecção, à fricção, nós temos modelos preditivos hoje de inteligência artificial que ajudam bastante, né? Mas nós também temos um outro lado, que é a questão de legislação, como LGPD, privacidade de dados. São fatos que colaboram para que a gente talvez não tenha efetivamente todos os dados para fazer com que esse modelo atinja o seu ápice. E isso faça com que a instituição faça o quê? Vocês entenderam, né? Que tem um rapazinho do meu lado aqui, ó. Vem cá. Entendemos, faz parte. Bom, estamos falando de humanos. Nossa discussão é exatamente nessa linha, né?
Então, assim, Ótimo. o que a gente está vendo aqui, sabe, Graça, é assim, que os modelos eles estão realmente chegando cada vez mais a uma perfeição, mas trabalhar essa questão de buscar a fraude no dia a dia, ela é uma missão diária de qualquer um dos times das pessoas presentes aqui. Né? E onde essa questão de achar que o fraudador está um passo à frente, não. É porque ele está testando o tempo todo as fragilidades. Este é que é o ponto. E é isso que traz o incômodo, às vezes. Você chamaria, destacaria isso, para que esse pensamento, como você falou, né? A gente tem que se indignar diante desse pensamento de que eles estão sempre à frente, né? Graça, é o seguinte, esses modelos eles vão tentando ser assertivos, mas a gente precisa da colaboração, principalmente do ponto da privacidade. Eu sou uma pessoa que tomo muito cuidado com a privacidade, mas em algumas empresas eu literalmente permito que ela me monitore como um todo. Porque eu sei que qualquer coisa que acontecer ali, ela é minha razão de melhor ponto de proteção. Então, um exemplo, o meu e-mail pessoal, aquele meu e-mail pessoal, eu concedi à empresa todos os recursos que era aquele para monitorar. Porque eu sou uma das pessoas que vira e mexe, eu recebo lá, alguém tentou usar seu usuário e senha, alguém tentando recuperar. Porque ele sabe que aquele ponto é um ponto, um exemplo do e-mail, né? Recuperando o e-mail, ele recupera de todos os outros meus canais, e isso é muito importante. Então, eu tive que abrir mão, né, de uma privacidade, de ser monitorado, para que essa empresa tivesse o melhor recurso de segurança. Ferramentas nós temos bastante. Está faltando, às vezes, um pouquinho da contribuição do outro lado para ajudar com que eu ajude ele a não ter fricção. Este é o ponto. Perfeito, perfeito. Uma pergunta aqui, vou deixar aqui para ver se um de vocês pode responder ao Johnny. William Severo Dantas Costa, o Johnny participa também com a gente, da Banese Card, e ele fala o seguinte: os meios para efetuar as fraudes serão sempre uma novidade para quem é da área de segurança, ou é necessário dividir medidas, tanto para ações conhecidas quanto para ações desconhecidas? O que vocês acham? Quem pode responder essa questão? Silêncio. Ninguém se levanta, ninguém levanta a mão. Opa, Anquises, boa. Já que ninguém quer dizer o seguinte, eu estava aqui me coçando. Os fatos se repetem, Anquises. Você tem uma história aí conhecida ou não? Como é que se prepara? Isso é um caminho que se pode aí pensar em avançar um pouco, separando esse joio do trigo? Eu acho que é importante destacar, primeiro, que assim, existem diversos tipos de fraudes, assim, desde um malware especializado em invadir um celular para controlar o aplicativo bancário, né? Kaspersky tem um estudo muito legal que eles batizaram esse malware de malware da mão fantasma, até mesmo o usuário que tem um celular roubado, né, na rua, e aí ele anota a senha, né, da sua conta bancária, de todas as suas senhas do próprio celular, e o criminoso acha a senha e acessa o aplicativo bancário, até, né, que nós já falamos assim, né, golpe de engenharia social, golpe do WhatsApp. Então, assim, existem diversos tipos de fraudes e o fraudador está sempre criando coisa nova, né? Então, assim, lógico, né, assim, é uma corrida de gato e rato, né, igual a gente já falou anteriormente, né? Então, o fraudador, ele usa muito dos golpes que já existem, mas de vez em quando alguém tem uma ideia e lança um golpe novo, né? E aí começa a ganhar dinheiro rapidinho. É aí que acontece? Os bancos, algum banco identifica essa fraude e muitas vezes entre os bancos há um certo pequeno compartilhamento de informações. Então você fica sabendo, está acontecendo agora uma nova fraude no banco XPTO lá, e a gente vai tentar barrar essa fraude aqui também, né? Então, assim, existe um canal de comunicação via Febraban, onde os bancos se falam, trocam experiências aí. Talvez não na agilidade que talvez fosse necessário, mas que sim, funciona, né? Então, eu acho que, assim, respondendo essa pergunta, de novo, né, assim, tem os golpes já conhecidos, que os bancos fazem o maior esforço possível para identificar e bloquear esses golpes, só que, assim, não existe uma bala de prata, porque cada golpe você vai tentar barrar ele de uma forma diferente, dependendo da característica do golpe, né? Pode ser educação, pode ser tecnologia ou alguma outra forma. Mas quando tem alguma novidade, é o que o Sucupira acabou de falar, é a questão da colaboração, tá? Então, assim, é a colaboração entre as organizações, é a colaboração entre a própria comunidade de segurança também. Então, eu acho que a gente tem que investir muito em colaboração. E uma coisa que
a gente sempre ouve, assim, desde a época em que eu conheci o Tabajara, lá nas pirâmides do Egito, é que assim, os criminosos... Eu não estava lá não, né, Anquises? Você ainda não estava lá, não. Você não estava, não. Obrigada, Anquises, obrigada. Era só eu e Tabajara. Ah, Né? então tá bom, fico tranquilo. Exato. E uma coisa que a gente sempre falava, e é verdade até hoje, é que assim, os criminosos eles falam muito entre si, eles trocam muita informação. E a gente, do lado da segurança, não só do lado dos bancos, tá? Mas profissionais de segurança em geral, ainda falhamos muito em compartilhar informação do nosso lado, informação de prevenção e tal. O que a gente tem a favor é que recentemente se popularizou muito o conceito de threat intel, né? Inteligência de ameaça. Opa, travou, Anquises? Acho que sim, né? Travou. Ainda. Voltou. Você travou um pouquinho, Anquises. Tá. Eu percebi. Eu me vi travado, mas eu estava ouvindo vocês naturalmente. Então, só para fechar, a questão de compartilhamento de inteligência, de indicadores, isso tem evoluído bastante e eu acho que em breve a gente consegue melhorar muito essa questão de colaboração. Perfeito. Isídio pediu a palavra também, por favor. Deixa eu colaborar um pouquinho. Vou ser bem breve, tá? Isso, sinto. Eu acredito que precisamos sim ter essa colaboração entre as instituições, né? Ter essa troca de informações vai fazer parte, porque vai tornar um ataque desconhecido, né? Novo, inconhecido, e quando a gente conhece é mais fácil de tratar, né? Mas pensando naquele ataque preventivo, né? Aí eu acredito que a gente precise, como área de segurança da informação, estar bem próximo ao negócio, no sentido de participar do processo que está criando. Ou, poxa, como que eu vou coletar esse dado? Como que aquela operação vai funcionar? Né, como um todo, para poder... existe um pouquinho mais técnico, quando a gente fala de sistemas, desenvolvimento de sistemas, o time de Cybersecurity Engineer ou o time de Pentest faz a parte de modelagem de ameaças, né? Talvez trazer essa parte de identificar possíveis ameaças, né? Um olhar do hacker, pensar como hacker naquele processo, porque às vezes dois processos desconectados, eles criam uma vulnerabilidade, e um processo bem conectado, ele elimina. Então, trazer a área de segurança, fazer essa inovação. A gente fala muito de squad, né, de ter time multidisciplinar, por que não trazer a área de segurança para o negócio? Então, é um ponto a mais aí, contribuindo com o amigo. Perfeito. Anquises, algum ponto só para contrapor? Não? Tá. Perfeito, Sucupira. Nada adicional. Tá. Sucupira, você pediu a palavra? Complementando, é o security by design, né? Quer dizer, lá do comecinho, o cara vai construindo suas tecnologias, seu processo com segurança, né? É importante atuar também nessa visão do criminoso, né? Quer dizer, você não pode construir aquele processo e porque eu construí daquela vez e estava ok, ele vai ser sempre ok, né? Tem que ter esse momento de você testar, de você provocar, né? De você insistir naquele cenário, numa tentativa de burlar, né, aquele cenário, de você tentar buscar uma forma de achar uma fragilidade naquele cenário antes que alguém ache, né? Quer dizer, por que eu vou esperar o cara achar a vulnerabilidade, né? Por que eu vou parar lá e ficar esperando ele fazer isso? Eu vou buscar, né? Então, rodear-se de pessoas que sejam capazes de ter essa visão crítica do processo, né? E trazer esse cenário, olha, esse processo aqui, se você permitir que o cara mande um SMS, você, de repente, está abrindo uma porta para o fornecedor agir de tais formas. É isso mesmo? Você quer usar esse recurso? Né? E se usarmos, o que nós devemos fazer para garantir que o nosso cliente não seja mais uma vítima em potencial, né, de uma ação do negócio, para facilitar a vida dele, né? Facilita de uma ponta e prejudica de outra. Então, é importantíssimo essa visão que foi colocada. Tá? Perfeito, Sucupira. Eu tenho aqui, a gente está entrando realmente agora, no finalzinho aqui do nosso debate. Tem uma última provocação, foi muito interessante aqui ao longo do nosso encontro, as provocações que nós fizemos aqui, como eu falei, é ótimo isso, a gente sair um pouco da zona de conforto. E, coincidentemente, esse comentário que foi feito e essa pergunta, eu vou trazer um relatório interessante que foi produzido pela Forrest, que me chamou também a atenção, que tem a ver com o que a gente está discutindo, né? Nós tivemos aí 378 líderes
de finanças e de TI dos Estados Unidos e Europa, tá? Isso não é uma pesquisa do Brasil, também avaliados sobre fraudes nesse período crítico de pandemia. E 54% dos executivos entrevistados reconheceram que os times de finanças, TI e segurança não estão trabalhando de forma suficientemente alinhada. Tabajara, você está no campo, né? Você está atuando em contato com empresas, em contato com líderes de segurança, acredito que líderes de TI, e talvez até líderes de finanças. Quanto você acha que esse alinhamento para um combate à fraude dentro da organização, de levar esse tema para uma escala onde ou a segurança, que cada vez mais está abraçando fraude, a gente tem outras pesquisas aqui interessantes que mostram que fraude não era um assunto no passado tanto liderado pela segurança e passou a ser, mas o quanto esse alinhamento vai ser importante também para levar esses desafios adiante. A questão do alinhamento aí é mandatório, né, Graça? Acho que o exemplo que o colega deu, que me levou a entender que não existe mais diferença entre mundo de cyberespaço e mundo real, ou nosso mundo físico, né? Porque hoje você vive boa parte do seu dia, ou você está com o smartphone na mão, ou você está dedilhando no seu laptop. Quer dizer, tudo que você faz, basicamente, é digital. E os serviços digitais são ótimos, né? O e-commerce está evoluindo muito no Brasil, inclusive. Então, o alinhamento dentro das empresas é muito grande, até porque tem um tema que é o que os colegas falam de as organizações, as empresas se falarem, trocarem experiência, os amigos de cibersegurança, falam, está acontecendo um ataque, assim, isso é muito bom, só que tem um ingrediente aí que a gente não vai conseguir resolver fácil, que é um processo de enxugar gelo, a corrida do gato e rato, como acho que quem disse foi o meu amigo desde as pirâmides, que é a questão de volumetria, pessoal. Volumetria é o que pega. Pega a Threat Intel, é um pilar essencial de você ter inteligência de ameaça antifraude. Mas só que na mesma volumetria que tem um hacker, são poucas empresas que têm capacidade de fazer. Então, volumetria, capacidade, por exemplo, de monitorar 30, 20 bilhões de conexões online para ter insumo para camada de inteligência artificial ou entender metodologias novas de ataque, não é para qualquer um. Não dá para fazer isso mesmo conversando com os amigos. Então, essa parte aí eu acho que da integração dentro da empresa é muito importante. Dentro dessa integração, eu entendi o que o Marco falou como uma semente. O Marco Ferraz, aí, o amigo da Vitara, nosso parceiro, que é o seguinte, excesso de confiança. Acho que matou a pau. A questão é a seguinte, em tecnologia, o Foxter lançou o tal do Zero Trust, que é basicamente não confia em ninguém para dar acesso às suas informações. Eu acho que para o usuário a gente tem que apregoar a mesma coisa. Amigão, não confia em nada. Chegou um SMS, chegou um WhatsApp, não confia. Tem que baixar um aplicativo no seu smartphone de uma loja que não é da Apple e nem do iOS lá, Google Play, não baixa. Acabou. Existem mais de 650 lojas de aplicativos espalhados pelo mundo. E eu não sabia. Eu só conhecia essas duas que eu comentei. Então, é o seguinte, Zero Trust também, do ponto de vista do usuário. Mas é o seguinte, volumetria é o que vai pegar dentro de Threat Intel, dentro de navegação segura. É isso. Perfeito. Pessoal, temos pouquíssimos minutos aqui para terminar. Eu quero fazer uma passagem aqui rapidíssima sobre cada um, só para, eu acho importante, porque foi sensacional aqui a participação de todos, então quero que todos se despeçam também, né? E deixem aí a sua mensagem muito rápida final aí para toda essa audiência, mais de 200 aí líderes estão nos acompanhando nesse nosso programa de hoje, então está sendo sensacional. Vou respeitar aqui mais ou menos o início aqui. Anquises, deixe seu recado final aí super rápido, seu abraço, e volte sempre, tá? Muito boa aqui a sua contribuição. Bom, então, bem rapidinho. Primeiro, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com essa galera sensacional e, principalmente, muito obrigado aí a galera da audiência, tá? Valeu mesmo. E meu recado final, eu diria que, assim, de tudo que a gente conversou aqui, eu pessoalmente fico com as seguintes palavras na minha cabeça: conscientização, né, colaboração e experiência do usuário. Perfeito. Colaboração,
conscientização, experiência do usuário, ficou o recado aí. Isídio, rápido também, acrescenta mais palavras aí, ou corrobora com as do Anquises, sua participação final. Perfeito. Primeiramente, queria agradecer o convite, eu fico muito feliz por ter sido convidado, agradecer a todo o time da Graça, a audiência. E, bom, eu vou reforçar, né, a questão dessa educação, compartilhamento de informação, acho que é importante a gente ter tudo isso, mas também trazer um ponto de inovar na área de segurança, né? Do que a gente pode fazer melhor, né? O que processo a gente pode mudar, como que a gente pode estar mais próximo ao negócio, ao mesmo tempo proporcionar uma maior segurança com menor fricção ao cliente, né? Perfeito. É isso. Obrigado, pessoal. Então, conscientização, colaboração, inovação. Inovação na SI. Gostei, muito bom ponto. Paulo? Bom, vamos lá. Vou pegar o ponto aqui de colaboração. Isso aqui é colaboração, isso aqui é aprendizado. Hoje foi uma aula aqui, cada um com a sua visão, suas dores, né? E eu acho que a gente tem que fazer mais isso, até para formar... Também acho, Paulo, eu quero que todo dia aqui, eu quero entrar a programação de 2022, vai entrar direto aqui na TVD, vai depender de vocês, gente, dessa agenda aí de vocês. E assim, inconformismo, tá, pessoal? Quem é de segurança é inconformado, vai encontrar barreiras, tem que ir lá brigar com a área de negócio, pedir para participar, fazer uma modelagem de ameaça, né? Fazer o Security by Design. Esse é o modelo, esse é o futuro. Não espere ser convidado para a festa. Vai ter que começar a ir de bicão, até depois você ser até convidado para dançar. Mas no começo é de bico mesmo, gente. Se não, segurança é isso. E segurança é participativa, é em tempo real, não é mais segurança de bloco. Esse conceito tem que mudar, né? E quando ele muda dentro do teu negócio, você é convidado para a festa. Então, acho que esse é o recado que eu deixo aqui. E muito obrigado. Ótimo, esse inconformismo que o Paulo deixou aqui no final. Muito bom. Se não for convidado, você arruma um jeito de conseguir um convite. Adorei, adorei. Vamos lá, Leocádio. Professor, rapidinho. Filosofou bastante hoje, hein, professor? A turma aqui, sabe que você mexeu, sabe com o quê? Nossa, não trouxe. O pessoal da USP, das federais, a turma acadêmica estava delirando aqui com as suas colocações, professor. E vamos filosofar, inclusive, também na despedida. Né? Vai ser complexo eu ficar repetindo o que meus colegas estão falando. E tem algumas pessoas que têm me inspirado muito nos últimos tempos. E uma delas chama-se Cora Coralina. Ela fala o seguinte: se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves na alma. Foi o que a gente fez aqui hoje. Toques suaves na alma. Nós tocamos pessoas. A vida é dura, sim. Professor. Hoje eu estou bem. Trouxe Cora Coralina para o nosso... Sim. Olha como a segurança evoluiu. Eu não pensei que fosse viver para ver isso. Estamos num debate de segurança e veio a Cora Coralina. Gente, está demais, né? É o que eu digo. Esse nosso encontro, nossa, é fantástico. Transcendental, muito bom. Sucupira, seu recado final aí, rapidinho, que o pessoal puxa minha orelha, que eu sempre avanço no horário, né? Nossa, esse é o meu ponto de aprimoramento, gente, desculpe, já passaram 3 minutos. Então passou a ser o nosso ponto de aprimoramento. Eu não quero parar nunca, o pessoal puxa minha orelha da técnica e fala, Graça, você estoura o tempo. Bom, eu vou deixar aqui meu agradecimento mais uma vez, viu, Graça? E também cumprimentar todo esse timaço que está aqui hoje. Com certeza a gente aprende muito mais do que passa, viu? São feras demais, tá? Boa, e os clientes nossos, assim, a gente pode tentar fazer o básico que a gente puder aí de conscientização, tentar levar toda a informação possível, mas a gente sempre acredita que tem um limite para isso, sabe? Então a gente precisa fazer também um dever de casa aqui, né, no back office, né, e cuidar dos nossos clientes também. Tem que fazer também, deixar ele sozinho não é uma boa ideia, não. Tá? Não é a rotina dele. Não é uma boa ideia. A gente tem que estar junto com eles também, né? Uma parceria forte aí. Sensacional os insights aqui. Muito bom, Sucupira. Paula. Paula, a galera do Eubank está
toda aqui na audiência. Eles são engajados, né? Prestigiando você, mão Exatamente. É por isso que eu só tenho que elogiar. elogiar essas pessoas, eles são incríveis. Eles bateram palmas aqui por você, tá? Com certeza. Time aí. Esse time, eu vou te dizer que é o mais engajado, com certeza. Não tenho que reclamar deles. E acho que a gente tem que incentivar mesmo. Claro. É muito difícil, mas Graça, eu queria te agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e participar desse debate. É muito difícil falar depois de todo mundo, principalmente quando a gente teve até esse momento poético. Não é? Nossa! Né? Quase encerrei ali e falei, nossa, mas aí o ainda vem falando, não deixa o usuário sozinho. Aí eu falei, não, esse pessoal tem muita coisa boa para dizer. Exatamente, eles estão afiados hoje, foi uma manhã muito boa. Acho que a gente só tem que reforçar o que todo mundo já disse, é a colaboração, é a conscientização, é a gente aprender com os nossos erros, é a gente compartilhar o que está acontecendo com a gente para que os outros também consigam se preparar. Quando a gente conseguir vencer essa barreira de contar sobre os nossos incidentes para os demais, a vida vai ficar bem mais fácil, tenho certeza. Muito bom. Muito bom, excelente, excelente. Aprender com os erros. Passei por todos os nossos convidados. Márcia, seu agradecimento também, sempre super bem-vinda. Mulheres atuando aí em cyber, mandando, arrasando. Muito bom, Márcia. Obrigada. Eu que agradeço o convite e a atenção de todos que estão nos assistindo e nos colocamos à disposição. Eu não vou repetir tudo que os outros falaram, porque é exatamente a minha opinião. Tá? Conscientização, colaboração, integração, tudo. Muito obrigada a todos. Mas se colocar aí à disposição, muito importante nesse momento. Todos reforçaram aqui a importância de ter parceiros, né? E vamos juntos, né, nessa jornada. E vamos juntos. Qualquer bate-papo, estando... a gente pode contribuir de alguma maneira, às vezes até uma ideia que a gente acha idiota não seja. Então, contem com a gente. Mas esse é o objetivo, trazer as duas pontas aí, colocar aqui na roda e aproximar vocês aí para um aprimoramento maior. Tabajara, eu não sou do tempo das pirâmides, mas tem tempo que a gente se conhece também, né? Vou te contar a história, né? Faz tempo. E muito bacana, né, Tabajara? Eu achei que a gente foi, né, do teórico, filosófico ao prático, né, com agora no final insights muito interessantes e foi, nossa, eu não sei se vocês se divertiram, mas para mim, foi sensacional. Cada Security Leaders, cada painel, mesa redonda, painel de debate tem me esticado, né, me força a estudar um pouquinho mais, principalmente quando eu vejo antes quem são os painelistas, eu tenho que dar uma preparada, né, então, e durante o painel vai me esticando um pouco mais. Como considerações finais aí, nós estamos passando por um momento épico na história, né, do ponto de vista desde pandemia e também de ciberespaço e cibersegurança. Então, a mensagem final aí é o seguinte: primeiro, uma frase de um CEO de um banco americano, quando estava fazendo uma apresentação, uma reunião com o board de executivos desse banco lá fora. Ele disse o seguinte, para o mercado americano: cibersegurança é a principal ameaça ao sistema financeiro americano. Eu acho que é muito profundo e se serve para lá, eu também acredito que serva para cá. Então, como base, tendo essa frase, a mensagem final é: sozinho fica mais difícil, pessoal. Sozinho, colaboração, conscientização é muito importante, porque sozinho fica difícil. E vou parafrasear a Márcia: a gente está à disposição de todo mundo para ajudar, para colaborar e melhorar o segurança da informação aqui no Brasil, que é a nossa missão. Super obrigado, Graça. Super obrigado aos pais. Perfeito, perfeito. Só para reforçar, pessoal, vocês que estão perguntando, sim, hoje a gente tem corrido com a edição. Hoje ainda está no nosso canal do YouTube esse nosso vídeo, que eu chamo a atenção de vocês para complementarem essa discussão com um download assim fantástico desse e-book sobre as várias faces da fraude. É muito interessante, realmente, muito bom, trabalho excelente feito por essa equipe que foi parceira aí da Appgate, um trabalho muito bacana
perguntas mais específicas, mais técnicas, a gente vai endereçar para o Tabajara e para a Márcia responderem, como vocês sabem, depois a gente envia para vocês. Pessoal, continue conosco, o ano não acabou aqui, ainda temos mais programas no ar, então eu só tenho a agradecer. Tabajara, parceria fantástica, vamos continuar aí, vamos produzir um e-book também desse material para download no nosso portal, então bastante conteúdo para ajudar vocês. Márcia, obrigada. E a todos vocês, nossos convidados, obrigadíssimo. Anquises, volte sempre. Paulo, adorei, não suma. Isídio, um abraço para essa região maravilhosa. Logo, logo pretendo estar aí de volta presencialmente. Leocádio, professor inspiradíssimo. Coralina é o máximo, né? Muito obrigada pela contribuição. Sucupira, parabéns pelo prêmio. Mande bala aí nessa região maravilhosa que eu amo também. E Paula, adorei, hein? Você com o seu time. Esse já foi seu recado final, não estou sozinha. Você não está sozinha. Seu time está com você, todo aqui nessa audiência. Minha equipe, obrigadíssima. Abraço, pessoal. Bom dia. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal. The world's workforce has evolved. Organizations are now filled with virtual teams and third-party contractors. The problem is, security has lagged. Overprivileged and unsupervised access to business applications can lead to a security strategy that is highly vulnerable, making your internal systems susceptible to data breaches. Regain access controls to your securities applications with AppGate SDP. AppGate SDP is a software-defined perimeter solution that eliminates overprivileged remote and third-party user access. AppGate SDP leverages microsegmentation and granular controls based on the user, their location, and other data to determine whether to grant, challenge, or deny access. This ensures users only access what they are authorized to view, stopping untrusted lateral movement within your network. AppGate SDP is the industry's only identity-centric, network-enforced perimeter solution that offers flexible and dynamic control of access to protected applications across all hybrid IT environments. O Digital Threat Protection da AppGate oferece proteção robusta contra ataques de phishing direcionados, violação de marca e muito mais. Este vídeo fornecerá uma perspectiva sobre como nosso pacote Digital Threat Protection pode ajudar as empresas a deixarem de reagir a ameaças externas para, em vez disso, encontrá-las e removê-las de forma proativa. O phishing existe há décadas e não apresenta sinais de desaparecer tão cedo. Com custos operacionais baixos, conhecimento técnico mínimo necessário e um alto retorno sobre o investimento, os criminosos recorrem continuamente ao phishing para lucrar. Isso transforma os seus consumidores em alvos expostos para os criminosos cibernéticos explorarem. Evite que ataques direcionados atinjam sua empresa com a redução e remoção de ameaças antes que haja qualquer impacto para seus clientes. O Security Operations Center da AppGate monitora ameaças de forma ininterrupta, agindo rapidamente em seu nome. O DTP oferece monitoramento de ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com adição de ataques à lista negra e remoções aceleradas. Victim Insights para informar quais usuários foram afetados por um ataque de phishing, quando e como para que você possa agir rapidamente. E varreduras de aplicativos móveis em 600 lojas de aplicativos, garantindo que aplicativos móveis maliciosos sejam removidos rapidamente. Tudo isso ao mesmo tempo em que fornece atualizações em tempo real através de nosso portal do cliente, mantendo você informada sobre o processo de mitigação e remoção. O portal do cliente da AppGate contém informações altamente detalhadas sobre incidentes que afetam sua organização. O painel de proteção destaca o status dos incidentes, dando a você uma visão geral de como a sua empresa está sendo protegida contra os métodos de ataques mais prevalentes relatados. O portal também exibe informações relacionadas a incidentes por meio de chamados que fornecem o status de um evento que impactou sua organização, quando ele foi descoberto e como está sendo resolvido. O Victims Insights mostra quantos clientes foram afetados por ataques de phishing,
quantas vezes os sites de phishing associados à sua empresa foram visitados e muito mais. É fácil identificar quem foi vítima de um ataque. Basta selecionar descriptografar dados confidenciais e em seguida inserir sua chave privada e a senha da chave privada para ver as informações exibidas abaixo. É impossível gerenciar o que cada cliente faz, mas é fundamental ter visibilidade das ameaças que visam a sua organização e agir o quanto antes. O pacote Digital Threat Protection da AppGate pode ajudar as empresas a deixarem de reagir a ameaças externas para, em vez disso, encontrá-las e removê-las de forma proativa.